A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Nós estamos assim para começar a nossa EBD do segundo trimestre, com a segunda lição das nossas lições bíblicas. E quero já de imediato agradecer a Deus e saudar todos os nossos amados irmãos que acompanham este trabalho da Assembleia de Deus em Concórdia do Pará. Saudar com a paz do Senhor Jesus. Tenho certeza que Deus te concedeu um amanhecer de um dia cheio da bênção, da graça, da misericórdia do Senhor. As bênçãos maravilhosas do nosso Deus foi assim dimensionada para nós. E nessa introdução já quero dizer que logo mais nós estaremos já aqui adaptando a nossa aula da escola dominical com algumas classes, algumas classes da nossa escola dominical com seus respectivos professores. E louvamos a Deus que você está conosco. E eu quero já parabenizar todos os nossos amados irmãos que têm acompanhado esse trabalho, que nós queremos assim atingir muitas outras famílias, no seu lar, nesse período que estamos assim. E queremos aperfeiçoar diante de Deus o nosso louvor, a nossa adoração, e que o próprio Deus esteja conosco aqui, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para isso, nós queremos nesse momento orar e começar esse grande trabalho que temos na manhã desse dia. Olhe comigo, amado Deus e Pai, eu quero te agradecer, meu Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede, pelo amor, pela vida que o Senhor tem manifestado sobre nós. Jesus querido, na manhã deste dia, quando muitos celebram, Senhor, o dia da tua ressurreição, Jesus querido, e é por verdade, nós estamos aqui, Senhor, certos, alegres de que o Senhor tem manifestado o seu amor grandioso. Pai eterno, venha abençoar os nossos irmãos, as famílias, que assim estão, Senhor, ligados neste momento, neste propósito, Senhor. Meu Deus, vem dar fim, Senhor, a estes momentos que está bloqueado as portas da tua igreja, Senhor, para que possamos ter os nossos amados irmãos de volta, Senhor, com todas as nossas demandas, as nossas atividades normais, meu Senhor, porque a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. Meu Deus eterno, e assim nesta manhã, nós queremos, meu Senhor, glorificar a Ti, porque o Senhor é misericordioso. O Senhor está nos dando esta oportunidade, Senhor, de falar a muitas famílias nesta manhã. Sim. Deus eterno e poderoso, venha abençoar, Senhor, os meus irmãos, aqueles que estão no seu lar, Senhor, já ligados neste momento e com um propósito, Senhor, de se alimentar com a Tua palavra. Quando nós vemos aqui, Senhor, a sublimidade das Tuas bênçãos, as bênçãos espirituais em Cristo, meu Deus, assim nós glorificamos ao Senhor na certeza da Tua bênção sobre todos nós. Portanto, meu Deus, abençoa poderosamente as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Está aqui conosco o presbítero Nilson Heleno, nosso amado irmão Mário Ney, que é professor dos jovens, e temos também o Evandro, que é também dos juvenis, adolescentes, e na certeza de que o nosso amado irmão Vanderlei está conosco aqui, nos assessorando, juntamente com Pedro, e que Deus abençoe, meus amados, continue orando conosco. Nós temos assim, agindo desta forma, para nós alcançarmos você, a sua família, com as ricas bênçãos dos céus. Portanto, eu quero deixar o presbítero Nilson Heleno, ele vai estar louvando a Deus, com o hino da harpa, e logo em seguida ele vai fazer o seu pronunciamento também. Amados irmãos, a paz do Senhor, estamos nesta manhã mais uma vez, nesta programação, sempre desejando
você também venha desfrutar das bênçãos do Senhor. E na manhã desse dia nós temos um trabalho muito abençoado, que é um trabalho de escola bíblica dominical, e muito nos alegra as manhãs de domingo, porque é um momento que a igreja tem de ensino, de instrução, e todo assembleiano que preza, que prima pelo crescimento espiritual, ele sente o desejo na alma de estar participando da escola bíblica dominical. Não existe um cristão autêntico e nem um cristão que desfrute das bênçãos de Deus na sua amplitude se ele não for um aluno da escola bíblica dominical. É impossível manter um crescimento de acordo com como diz a Bíblia, se o tal não estiver enquadrado no ensino da EBD. Então, com certeza alguns ou vários dos nossos irmãos já estão nos acompanhando, e eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua família, e ficando conosco até o final, você vai estar desfrutando de belas lições, tirando, inclusive a lição de hoje, infelizmente o nosso desejo não era assim, mas eu acredito que nós iremos alcançar uma quantidade grande de irmãos que estarão nos assistindo, porque muito importante, meu querido, muito importante essa lição de hoje. Aliás, ela vai tirar muitas dúvidas a respeito da filiação com Cristo, das bênçãos celestiais na pessoa de Jesus para a vida do cristão. Enfim, fique conosco e nós estaremos louvando ao Senhor. Não preparamos nenhum playback, não sei se o sonoplasta também entrou nesse detalhe, senão nós iremos louvar a Deus com um hino, apenas um hino, meus irmãos, só para complementar essa pequena liturgia que nós temos nesta programação. É o hino de número 127, um chamado do Senhor para aqueles que sentem na alma e que já desfruta das bênçãos desse Deus na sua vida. O Senhor da ceifa está chamando quem quer ir por mim a procurar, almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, sim, alegre, atento ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo o queimando torna útil para seu Senhor. Fala Deus,
se alegra atendo ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para os céus. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, sim, alegra atendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará, bem-vindos. Esta glória espero alcançar. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Bendito seja Deus, meus amados irmãos. É esta exatamente a incumbência que o Senhor nos deixou, a igreja, para o crente, e fazendo assim, com certeza, estaremos continuamente com a nossa esperança focada nesse Cristo e permitindo que Ele tenha controle na nossa vida e permitindo assim Ele nos usar, falando através de instrumentos humanos que Ele assim salvou. Eu quero apenas apresentar o assunto textual, verdade prática, para você já ter uma noção do que nós estaremos abordando hoje e já em seguida transferindo a oportunidade aos nossos irmãos que estarão assim fazendo também explanação da lição de número 2 da classe de jovens, na pessoa do irmão Marionei, e logo em seguida dos adolescentes, na pessoa do nosso amado irmão Evandro, que está aqui conosco. Então a lição de número 2 ela é assim, o título dela é A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo. A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. O versículo escolhido para o texto áureo é o versículo de número 3 do capítulo de número 1 da carta que Paulo escreveu aos Efésios. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Verdade prática: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Então, meu querido, eu volto a dizer para você, convide alguém que, sei lá, talvez ainda esteja no café da manhã, mas permita, chame ele, não perca esta lição de maneira nenhuma. Nós estaremos tirando muitas dúvidas dos nossos irmãos, mesmo sem eles questionarem, mas nós temos mais ou menos uma noção de algumas circunstâncias, alguns problemas que não estão sendo vividos por você, quem sabe até impedindo o teu desfrutar das bênçãos de Deus. Mas essa lição de hoje, ela vai tirar muitas dúvidas a respeito
de algo que você não recebe, de algo que você não vivencia ou de alguma coisa que você não desfruta, pois a resposta está aqui nesta lição. Amém? Que Deus continue te abençoando e eu quero já passar, retornando à oportunidade. Portanto, meus amados, como está subdividido aqui o nosso tempo, nós iremos dar o tempo para o nosso amado irmão Mário Ney. Ele vai falar aqui para os jovens e eu tenho a alegria em direcionar este momento a todos os nossos irmãos, e seria muito bom se nós tivéssemos assim a audiência de todos os jovens que nesse momento pegasse sua revista, pegue sua revista e vamos meditar naquilo que é proposto para essa semana, para essa lição, uma bênção para você. Então, aos nossos jovens, que Deus abençoe, continue orando, continue preservando sua vida e deixando o Espírito Santo de Deus preencher, que a ansiedade não venha trazer nenhum tipo de transtorno para esse momento, mas que nós possamos visualizar em você a resistência de um servo de Deus, capacitado, cheio da unção, na expectativa de que dias do Espírito Santo em nossas vidas sejam excelentes para nós. Portanto, nosso amado irmão Mário Ney, ele estará tomando aqui esse momento de Jesus. Que Deus abençoe. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quero neste momento agradecer a Deus pela oportunidade aonde nós estamos mais uma vez aqui para nós falarmos hoje da segunda lição desse nosso segundo trimestre. Esta lição ela vem falar de um chamado de um líder. É o texto da nossa lição e nós vamos aprender ao longo destas lições. Claro que eu não tenho aqui o tempo para explicar a lição, mas os jovens que têm a lição em casa, eles vão aprender como é o chamado de um líder e por que Deus chama os líderes para as suas obras, E o texto do dia ele diz assim: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Meus irmãos, aqui nós estamos vendo que Deus, ele fala novamente com Josué, porque quando ele diz assim, não te mandei eu, ele já havia falado, e ele aqui está reforçando, ele está dizendo novamente para Josué: Josué, não tenha medo, porque eu, o Senhor, o teu Deus, eu sou contigo. Então, que nós possamos aprender nesta lição aqui a importância de exercer uma liderança, principalmente se tratando de jovens que têm a vontade, têm o chamado de Deus para a sua vida. Então, nós vamos aprender ao longo destas lições a importância de um líder. E aqui a síntese diz assim: Deus, ao chamar alguém para exercer a liderança sobre o seu povo, dá-lhe graça suficiente para suportar os embates. Então, meus queridos, se Deus lhe chamou, se Deus confiou algo em suas mãos, você não tem que temer, porque se Deus lhe escolheu, Deus vai lhe capacitar ao longo da sua caminhada. Os objetivos desta lição eles são 3 objetivos. O primeiro, analisar as orientações dadas por Deus a Josué sobre como enfrentar
um novo tempo que estava chegando à sua vida, bem como para todos os hebreus. O segundo é estudar os conselhos do Senhor a Josué, para que alcance êxito em sua liderança, missão de conquistar Canaã. E o terceiro, compreender as 3 últimas abordagens que o Senhor fez a Josué, quando o comissionou para substituir Moisés. O primeiro, reconhecimento do seu chamado, isso com a palavra de Deus. Então, aqui nós estamos vendo que nós devemos reconhecer o nosso chamado, nós devemos ter convicção de quando nós somos chamados, e o que não pode faltar para nós é o compromisso com a palavra do nosso Senhor. O texto bíblico que está no livro de Deuteronômio, no capítulo 34, dos versos 1 ao 9. O primeiro diz assim: Então subiu Moisés das campinas de Moabe, ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está de frente de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo o Naftali, e toda a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar último, ao sul da campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor: Esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: A tua semente a darei. Mostrou-te para veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, de fronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu, e os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a morte de Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha-lhe posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara. Aqui neste texto nós acabamos de perceber que Moisés morre. Deus chama a Josué. Antes Deus havia falado com Moisés que ele não passaria a terra que ele havia acabado de lhe mostrar, mas Moisés impôs as mãos sobre Josué e deu do seu espírito para Josué conduzir o povo que agora estava sobre a sua responsabilidade de entrar na terra de Canaã. Ou seja, Moisés foi escolhido para tirar o povo do Egito e conduzi-los até a entrada de Canaã. Mas agora, para entrar na terra, Deus chama Josué. Então, nos comentários da nossa lição, nós vamos ver aqui no ponto. O primeiro ponto fala de um novo tempo. Moisés morreu. Josué, por muito tempo, serviu com dedicação, mas agora o ministério de Moisés havia acabado. A morte dele significava uma mudança importante na vida de Josué e de todo o povo. Então aqui nós observamos, neste primeiro ponto, que Josué, ele auxiliou Moisés 40 anos no deserto. 40 anos, meus irmãos jovens que estão me assistindo neste momento,
não é 40 dias. Muitas vezes nós precipitamos, muitas vezes nós queremos algo que ainda não chegou a hora. Aí nós pensamos que nós não somos chamados por Deus, mas aqui nós vemos que Deus, ele falou primeiro com Moisés. Nós vimos que ele chamou Moisés para Moisés tirar o povo dele do Egito, e agora Moisés conduz este povo até a entrada de Canaã. Agora, para entrar em Canaã, na terra prometida, já é Josué que é o líder deste povo. Então, como eu já falei aqui, Josué, ele auxiliou Moisés 40 anos. Ele soube esperar o tempo dele. Ele não se precipitou, ele não tentou passar à frente do seu líder, mas ele sabia que Deus tinha algo para ele. Ele tinha convicção do seu chamado, e ele estava ali 40 anos aos pés de Moisés, aprendendo com Moisés, auxiliando, porque quando chegasse a vez dele de exercer a liderança, ele sabia que ele ia estar pronto. Então agora nós vemos na lição que Deus fala com ele, e ele vai assumir a liderança do povo hebreu que vai herdar a terra de Canaã. O segundo ponto está dizendo assim: assuma a liderança. O Senhor falou com Josué: levanta-te, pois agora. Então nós vemos que Josué ficou 40 anos aqui, auxiliando Moisés durante a peregrinação pelo deserto. Mas agora Deus fala com ele: Josué, é a tua vez. Então Josué, ele está preparado, mas ele espera a ordem de Deus. Ele espera Deus dar uma ordenança, porque ele sabe da sua missão, ele sabe da sua capacidade, mas ele está esperando a ordem de Deus. Então, jovens que me assistem agora, nós temos que estar preparados, porque nós não sabemos a hora que nós vamos exercer uma liderança, nem se nós vamos chegar a exercer a liderança de algum departamento, alguma outra área, mas nós temos que estar se preparados. Paulo, ele fala para Timóteo: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Então, nós temos que estar perante, nós temos que estar buscando na palavra de Deus para nós a nossa capacidade, para quando chegar a nossa vez, nós temos convicção de que nós vamos fazer um trabalho e que nós vamos exercer, nós vamos dar conta daquilo que Deus vai entregar nas nossas mãos. E o terceiro ponto aqui diz assim: tenha iniciativa. O terceiro comando de Deus para Josué: passa este Jordão. Meus irmãos, muitas vezes nós ficamos esperando algo para nós tomarmos decisão na nossa vida que Deus já nos entregou há bastante tempo. Só que muitas vezes nós acomodamos, nós ficamos à mercê de alguém vir falar conosco. Mas aqui Deus diz para Josué, né? Passa este Jordão. E nós vimos aqui na lição anterior que Deus, ele entregou, ele disse: olha, aonde tu colocares a planta dos teus pés, né, tu prosperará. Então Deus já tinha entregado a liderança do povo a Josué, mas Josué, ele teve que ter a iniciativa, ele teve que ter a responsabilidade e saber a hora de ele entrar na terra
de Canaã. Então, vocês jovens que estão assistindo agora, eu peço que vocês leiam essas lições, porque eu creio que logo mais nós vamos poder estar de novo em sala de aula, nós vamos poder estar debatendo, aprendendo, e como o presbítero já falou aqui, se nós não tivermos a convicção de que a escola bíblica dominical é a melhor escola que o servo de Deus deve estar, nós não vamos conseguir a pôr em prática isso aqui, ou seja, aprender a usufruir das bênçãos que Deus tem para nós. Quero neste momento agradecer aqui a oportunidade, e vocês que me assistiram até agora, fiquem com Deus, medite nestas lições e que Deus venha ser com cada um ao longo deste dia. Amém. Portanto, os jovens sendo aí agraciados por este ensino, que Deus abençoe poderosamente, que a cada dia seja aperfeiçoado e que seja com maior amplitude o interesse de conhecer e viver a palavra do Senhor. Não só conhecer, não só ler, mas viver intensamente, que na verdade vai trazer resultados para nós. E esse é o nosso objetivo, que você venha aplicar no seu dia a dia, como experiência, né? Aquilo que você leu, que você faz em suma, aquele extrair da vitamina que é para a nossa vida espiritual, essa palavra incentivadora do Evangelho do Senhor. Portanto, esses ensinamentos de Josué, né, que como líder, um grande líder que foi assim explicado, ele esperava pela ordem de Deus. Então, nunca tome uma decisão precipitada, jovem. As consequências são danosas, né? As consequências são danosas de tomada de decisão errada, pode trazer transtornos futuros. E o que mais nós queremos é que você seja bênção no seu local de trabalho, seja bênção na cidade, seja bênção ao você estar em outro lugar, indo e voltando, você seja bênção. Portanto, nesse momento, nós daremos oportunidade também para o Evandro. Evandro vai fazer menção ali da lição para os adolescentes, e que Deus abençoe aos nossos adolescentes, que Deus abençoe você por estar aí disposto. Com certeza, no lar, teus pais estão te dando esse incentivo, né, para você estar atento a esse ensinamento. Portanto, em nome de Jesus, participe, pegue sua revista. Com certeza você já recebeu a sua revista, e, se eu não me engano, parece que ainda tem na secretaria da igreja. Se você desejar, venha, e eu incentivo você a adquirir a revista da Escola Bíblica Dominical. Portanto, Evandro William participando aí com o seu momento. Saúdo a todos com a paz do Senhor, a todos os ouvintes com um bom dia. É um prazer imenso também estar participando de mais uma aula da Escola Dominical através da rede social. O assunto dos adolescentes, ele vem falar sobre a família. E o comentador da lição, ele trouxe algo muito interessante nessa segunda lição, que ele fala sobre como a sociedade atual ela vem vivendo. Ele diz assim: na sociedade em que vivemos, as pessoas estão cada vez mais fragmentadas, ou seja, divididas. E não é difícil encontrarmos famílias em que não há mais o respeito, o amor. Onde o respeito e o amor não criam flores, não florescem, mas dão lugar à divisão e à contenda. Mas esse é um problema que não foi criado por Deus, mas por nós mesmos. Nós encontramos aqui o comentador falando sobre como a sociedade tem taxado
o padrão, o conceito de família, o qual dentro da sociedade nós encontramos várias famílias separadas. Nós observamos a falta de amor, a falta de respeito. E aqui nós criamos uma pergunta: o que existe de errado dentro da família? Será que existe algo de errado no propósito de Deus? Será que existe algo de errado na instituição que Deus criou com o objetivo de adorar, de união, de estarmos juntos? E aqui nós observamos dois conceitos: um conceito de perfeito e um conceito de imperfeito. Sabemos que Deus, Ele é perfeito. Ele criou todas as coisas. Nós, seres humanos, feitos de carne, feitos de ossos, nós somos imperfeitos. Pelo fato de nós sermos imperfeitos, nós falhamos, nós caímos por não conhecer e não obedecer à palavra de Deus. Mas Deus, pelo fato de ser perfeito, de ser supremo, Deus nunca falha. Então nós não podemos dizer que Deus falhou no plano que Ele constituiu de família, mas pelo contrário, nós falhamos como família, em não conhecermos a palavra de Deus. Quando nós não conhecemos a palavra, quando os membros dessa família, dessa instituição, ela não conhece ou não obedece à palavra de Deus, acontece aí o erro. Nós caímos e vemos agora a consequência dentro da família. Quais seriam essas consequências? Rebeldia, falta de amor, pessoas sendo separadas e desviadas do principal propósito, que é morar no céu. Ou seja, nós observamos aqui que o principal fato de vermos essas situações dentro da família são consequências de nossas escolhas, porque nada foge do plano de Deus. Nós vimos agora há pouco o irmão falando que tudo tem o seu tempo, e o tempo de Deus é sempre o melhor para a nossa vida, porque o tempo de Deus, Ele é perfeito. O comentador, ao decorrer da lição, dessa segunda lição, ele vem trazer um exemplo de dois servos, de duas pessoas. O primeiro servo, ele decidiu construir a sua casa em cima da areia. E o comentador diz, a Bíblia também, ela tem referência, que a chuva veio, os ventos veio, e aquela casa, ela foi ao chão, porque ela não tinha firmeza, ela não tinha alicerce. Ele diz que existe um servo que decidiu colocar a sua casa sob a pedra. Veio também a chuva, veio também a tempestade, mas aquela casa não caiu porque ela estava sob a pedra. O que nós aprendemos aqui? Que quando nós construímos a nossa família fora do propósito de Deus, fora da palavra de Deus, fora da obediência à lei do Senhor, nós estamos construindo a nossa família sobre a areia. Aí vem os problemas, as dificuldades, as lutas. A nossa família entra no erro, porque nós não temos firmeza. A nossa casa não está firmada sobre um alicerce forte. Mas quando nós colocamos Deus acima, como base da nossa casa, como base da nossa família, vem dificuldade, vem lutas, adversidade, mas nós somos fortes porque nós temos Deus, nós temos a palavra de Deus como firme alicerce. Sim, nós somos imperfeitos, mas Deus a cada dia Ele vem nos dando a capacidade de sermos perfeitos, o qual chegaremos quando morarmos no céu. Para viver essa vida e ter uma família identificada e fortalecida, o comentador no destaque diz: é como não querer saber da verdade do conhecimento a respeito de Deus. Ele entregou aos seres humanos a sabedoria. Ou seja,
Isso se encontra em Romanos 1:28. Através da sabedoria. A sabedoria significa tomar decisões sábias, tomar decisões corretas. E nós, seres humanos, só sabemos tomar decisão se buscarmos essa sabedoria. E a palavra de Deus nos diz que a sabedoria é como uma pedra preciosa, o qual você guarda, porque essa pedra, a sabedoria, ela é dada por Deus. A sabedoria é diferente de conhecimento. O conhecimento é adquirido por homens, é dado por homens, por pessoas imperfeitas. Mas a sabedoria é dada pelo ser perfeito, o ser único, que forma uma trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nessa manhã saiba que o Espírito Santo de Deus, ele nunca te abandonou e ele sempre está ao teu lado, ajudando a fortalecer a sua família. Dentro da família, sabemos que tem 3 membros: o pai, a mãe e o filho. Cada um desses tem os seus propósitos, tem as suas metas, mas esses 3 membros têm que estar unidos em um único propósito, que é adorar a Deus. Mas por que isso vem acontecendo? Porque as famílias vêm ficando frágil. Não tem nada a ver, muitas pessoas falam que não tem nada a ver, porque faz parte de uma sociedade. Mas a Bíblia vem dizer aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, diz o seguinte, que tudo que Deus faz e fez é bom, e nada deve ser rejeitado. A sua família é bom para Deus. Por quê? Porque veio do coração de Deus. A sua família é plano de Deus. Quando ele diz, não é bom que o homem viva só. Ele estava pensando na família. Ele estava pensando em você. E quando eu digo que Deus estava pensando em você, eu digo que é porque Deus conhece todas as tuas dificuldades. Seja dificuldades financeiras, pode ser também dificuldade dentro do teu lar, adversidade ou consequência dentro da sua família, nos teus filhos. Mas nessa manhã eu quero te dizer que nada foge do plano de Deus. Talvez você tenha olhado, mãe de família, dobrado os seus joelhos à madrugada e perguntando quando o seu filho voltará. Quando ele voltará para o verdadeiro caminho? E hoje, nessa manhã, eu quero te dizer, não importa o tempo que demore para que Deus possa fazer você ver que Ele está te ouvindo, porque o tempo de Deus é perfeito e o melhor para a nossa vida. O comentador ainda diz algo muito interessante, ele diz assim, Deus não muda. Malaquias 3:6. E assim também os seus planos e vontades. Não importa o que a sociedade tenha encontrado para preencher o seu vazio, novos padrões, ou até mesmo que se encontre em um modelo que não seja de Deus. O que importa é você buscar a Deus. Não entre no padrão da sociedade. Não entre num padrão desviado do conceito de Deus. Mas o que importa é você adorar e não perca a sua fé. Que fé é essa que o comentador diz? A fé que Cristo Jesus veio a este mundo para te dar a vida eterna e um dia você possa dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha casa temos Deus. Lembre-se de que a nossa família, uma vez unida, olha, não é separada, é unida. Uma vez unida, ela é saudável. Uma instituição unida, ou seja, ela é sadia. E de modo suficiente
a Bíblia diz, suficiente para cumprir a vontade de Deus, que é eu, você, a minha família, a sua família, morar no céu. Para isso, temos que saber tomar decisão. E cada decisão tomada reflete em Deus. Para decisões que você toma conforme a palavra de Deus, elas se transformam em bênção familiar. Mas para cada decisão contrária e fora da vontade de Deus, elas se tornam consequência. Ou seja, todos os nossos atos nós iremos colher. Tudo que nós plantamos, nós iremos colher. Ou seja, se você tem plantado respeito, amor e palavra de Deus dentro do teu lar, chegará um dia que você irá colher todos esses frutos. E a melhor colheita será no céu, quando nós iremos ver Jesus face a face. Nesse dia tão especial, o qual a sociedade ela vem falando sobre a Páscoa, sobre coelhos, ovos. Hoje eu quero te dizer sobre uma Páscoa que se chama Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você, para lhe dar o direito de morar no céu. E que alegria seria para um pai poder saber que ele e a sua casa um dia chegarão aos céus. E esse é o melhor e maior desejo do nosso Pai, Deus, é que eu e você possamos morar no céu. Então, você amigo que está vendo esse vídeo, Jesus como Salvador, saiba que o maior desejo desse pai é ver a sua família unida, ou seja, todos os seus filhos salvos, morando com ele na cidade celestial. Para concluir essa lição, eu digo, de tudo o que vimos hoje, qual lição podemos aplicar para a nossa vida? Deus, o Criador de todas as coisas, desejou em seu coração um modelo familiar perfeito. Ainda que digam que esse modelo é ultrapassado, desvalorizado, eu digo, seja firme no propósito e atento à vontade de Deus, e eu agradeço a oportunidade. Portanto, meus amados, neste momento nós já percebemos que a lição aos adolescentes fala a família, aos membros, né? Vemos que há um conselho às crianças, aos adolescentes, para que mantenham e preservam, né, todos os valores familiares. Então, você, pai de família, veja que a Igreja, a Assembleia de Deus, ela tem essa de transmitir esta palavra de aconselhamento aos filhos, aos adolescentes que participam conosco aqui. E para isso nós glorificamos a Deus e tenho a alegria de que você, né, está se alegrando aí com seus filhos e percebendo que seus filhos são a herança que o Senhor tem concedido à família. Que Deus abençoe. Continuaremos aqui também com o presbítero Nilson Heleno, que vai falar a respeito da lição aos adultos. É um texto muito especial quando se fala do que o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios, que fala a respeito da reconciliação que foi proposta por Deus. E o tema da nossa lição está assim: a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. E
o tema da leitura bíblica está em Efésios, e o presbítero Nilson Heleno estará fazendo, toda a explanação da nossa lição, da segunda lição deste domingo, da Escola Bíblica Dominical. Portanto, presbítero Nilson, fique à vontade, que os nossos irmãos que já estão com a sua lição, perceba o grande compromisso deste comentarista a respeito desta lição. É muito importante. Presbítero. Graças a Deus. Irmãos amados, é sempre uma alegria nós ouvirmos palavras que alegram a nossa alma e também nos instruem. Eu tenho certeza que você está acompanhando. Nós já percebemos aí dezenas de irmãos que estão ao vivo conosco. E essa palavra que nós ouvimos do amado irmão que nos antecedeu, de fato, meu querido, nos chama muita atenção. Por isso é o nosso incentivo para você, família, continuar desenvolvendo esse amadurecimento cristão, tendo como base a palavra do Senhor. Nela está o pensamento de Deus, o propósito de Deus, a intenção de Deus, a vontade de Deus, está na palavra dele, está na palavra dele. Infelizmente, a riqueza que está contextualizada em cada assunto, em cada lição que nós temos, nós estamos resumindo o tempo, Eles com certeza têm a mesma dificuldade que eu. A gente estuda e quer transferir tudo que a gente estudou aos nossos irmãos, mas nós queremos nos policiar e pegar os principais pontos e fazer você entender o que de fato está contextualizado em cada ponto, em cada tópico. Mas eu louvo muito a Deus pela lição dos adolescentes, que está recheada de conceitos familiares, vida transparente, vida cristã, diferenças que a partir de um novo viver do cristão precisa ser extirpado do seu contexto de vida, e essa lição ela vem de fato abordando esses assuntos. Então continue sendo alimentado pela palavra, estudando a lição, tá? Estudando a lição. E nas nossas mãos está a lição da classe adulta. Da classe adulta, eu confesso aos irmãos que essa lição de hoje, junto com as demais lições que nós temos aí pela frente, amados irmãos, ela é um ponto, é o ponto que vai nos dar suporte para as próximas lições, mais convictos daquilo que nós abraçamos um dia e de fato desfrutamos no presente do que Jesus conquistou por nós e para nós na cruz do Calvário. Então o assunto é esse, como nós já falamos aos irmãos, é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Por que sublime? Porque ela excede, ela eleva-se em grandeza. Ou seja, eu poderia tirar essa palavra sublime e colocar grandiosidade, a grandiosidade das bênçãos espirituais em Cristo. Infelizmente, o que paira nessa visão neotestamentária, na visão que muitos têm a respeito de uma propagação de confissão, que alguém coloca num posicionamento até acima do que de fato a Bíblia revela sobre bênçãos. Mas hoje e nessa manhã nós vamos entender a sublimidade, a grandiosidade
das bênçãos que esse Cristo conquistou por nós, que muitas das vezes, elas são esquecidas ou sufocadas por outros tipos de bênçãos que alguém propaga, achando que elas são superiores a essas bênçãos aqui. Então fique atento, porque nós vamos descobrir nesses minutos que nós estaremos passando aqui a sublimidade dessas bênçãos. Então que Jesus continue abençoando a sua casa, a sua família, você que está aí no seu sofá ou em alguma outra área da tua residência, mas que está com a tua família na manhã desse dia, a escola bíblica dominical, pelo Facebook, enfim, é um prazer nosso poder estar com os irmãos. Então acompanhe na introdução o que nós estaremos abordando nesta lição. 3 pontos interessantíssimos aqui. Estaremos abordando a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que na carta, o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Então, querido, já na introdução nós temos mais ou menos o que está inserido nos pontos, os tópicos, subtópicos dessa lição de hoje. E aí, eu pegando a linha, o ponto de raciocínio de Paulo, inclusive eu quero incentivar você. Essa carta que Paulo escreveu aos Efésios só tem 6 capítulos. 6 capítulos. Fácil de estudar, fácil de ler. Então faça isso. Nós teremos uma melhor compreensão dessa lição e das demais lições, nós estudando a carta que Paulo enviou aos irmãos de Éfeso. Então, além da lição, estude a carta e você vai ter uma visão melhor dos pensamentos de Paulo. Imagina você, Paulo, numa prisão, Paulo impedido de socializar-se, mas ele disse que a palavra do Senhor não estava presa. Ele estava, mas a palavra não. Então nós vemos nessa carta Paulo externando uma alegria tão grande que, com certeza, meus amados irmãos, impulsiona o crente à semelhança de Paulo também viver essa experiência. E nós queremos, como apenas 3 tópicos tem essa lição, ela vai falar da nova posição em Cristo, vai falar de uma vida cristocêntrica neste mundo e vai falar no 3º tópico, o Espírito Santo como penhor da nossa herança. Então é muito linda essa carta, porque há uma clara evidência da Trindade expressa por Paulo nos capítulos dessa carta. Eu garanto para você que você não pensará, não agirá da mesma forma, não terá o mesmo conceito sobre vida cristã, sobre bênçãos espirituais, se você estudar essa carta aqui que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos de Éfeso. Porque o primeiro tópico, olha o primeiro tópico que ele coloca para os irmãos. Inclusive, praticamente em toda essa lição nós estaremos abordando o primeiro capítulo, dos versículos 13 aos versículos 14. Os versículos que estaremos usando como base para essa lição. A nova posição em Cristo.
significa dizer, meu querido, que se é uma nova posição, havia uma posição antiga. Uma posição antiga. É aqui que eu quero entrar com você. E nós, no final dessa lição, fazermos uma reflexão a respeito desta vida que nós dizemos levar com Cristo. Com Cristo. Então é necessário que eu viva essa nova posição e não a posição antiga do passado, como era a posição e como estávamos no passado. Primeiro ponto, perdidos. Essa era a posição do passado, perdidos e condenados à morte eterna. Essa era a posição antiga, perdição e condenação eterna. Mas, por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Então o que é que envolve aqui? Manifestação amorosa, favor imerecido. Então, se Deus nos outorgou, Paulo está dizendo que Ele nos favoreceu, ou seja, prestou um favor. Que favor foi esse? Nos libertar da condenação eterna e nos achar, nos encontrar, porque estávamos perdidos. Então, meu querido, o primeiro ponto vai falar da doxologia. Por que Paulo expressa essa doxologia no primeiro capítulo? Ou seja, por que Paulo ele eleva uma grandeza de louvor, de adoração, de glória? Que motivos, que razões Paulo teria ou tinha para externar de uma forma muito maior esse louvor e essa adoração a Deus? Sim, porque o primeiro capítulo, dos versículos 3 aos versículos 14, é exatamente Paulo atribuindo a Deus honras, glórias, louvores. Inclusive ele usa várias expressões como bendito, significa que ele é digno de louvor. Ele usa outra expressão como para louvor da sua glória. Então acompanhe comigo o raciocínio, a alegria e a explosão de júbilo de Paulo, privado, porque ele estava recluso, estava numa prisão domiciliar, mas escute bem, não impediu esse isolamento dele externar a sua alegria a esse Deus. Uma autenticação verbal e física de comportamento de alguém que tem convicção da presença de Deus na vida, e ele externa isso com palavras, com gestos, com atitude, com ação. Então, doxologia é um conjunto de alegrias, é um conjunto de louvor, de adoração e de júbilo na direção de um único ser chamado Deus Jeová. Era esse e é esse o pensamento de Paulo com relação a esta nova vida, a esta nova posição que agora ele estava desfrutando de Cristo e em Cristo. Então pensa comigo, se eu estou vivendo essa nova posição em Cristo, eu preciso ter essas mesmas alegrias que Paulo enumera aqui nos versículos 3 até os versículos 14, para mim estar autenticado como verdadeiro cristão. Ora, Deus não muda a essência da sua palavra, Deus não muda nenhum conceito doutrinário. Então, se o ponto que Paulo usou, as referências que Paulo usou nesses versículos 3 ao 14, e essa doxologia que está descrevendo a alegria de Paulo, foi exatamente o que ele encontrou para externar a Deus essa alegria de adoração. Meu querido, eu não posso ir por outro caminho, eu preciso me assemelhar
eu preciso pegar esses pontos que Paulo usou para dentro dessa doxologia vivida por mim, também vem enaltecer, engrandecer, e o louvor, a adoração, ela seja verdadeira na direção desse Deus. Por isso que Paulo deixou bem claro, até porque ele não estava escrevendo a qualquer grupo de pessoas, estava escrevendo que estava em Éfeso, uma igreja cristocêntrica. Ou seja, se você ler a história da igreja em Éfeso, você vai perceber que aqueles irmãos, eles tinham uma linha teológica que não substituíam, não trocavam, não mudavam e não aceitavam qualquer tipo de ensino que fosse explanado nas reuniões. Inclusive o próprio apóstolo Paulo, em Atos, que Lucas registra, capítulo 17, esses irmãos, Paulo lendo, ensinando, e eles averiguando se de fato o que Paulo estava dizendo tinha concordância com aquilo que eles estavam vivendo. Ou seja, na igreja de Éfeso, aqueles irmãos estavam preparados para combater qualquer falso ensino, qualquer tipo de pensamento, qualquer tipo de ação, qualquer tipo de revelação, qualquer tipo de profecia. Então Paulo, no início dessa carta, ele se excede em sentimento, em desejo, em louvor, em glória, em adoração a esse Deus, porque ele tinha consciência de que ele estava nesse momento aqui sendo inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então, se o Espírito estava na vida dele, então ele externa na pessoa de Cristo o mistério revelado e na pessoa do Deus eterno, o Criador de todas as coisas, que planejou, colocou em pauta, Jesus o Filho executou, cumprindo todo o propósito de Deus. Então, quando ele inicia no versículo 3 essa nova posição de que ele agora estava vivendo, ele passa a falar das bênçãos espirituais, as bênçãos que devem acompanhar todo cristão nascido de novo. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais. Ora, logo então se percebe que se nós entrarmos dentro desse ponto, do ponto 2, as bênçãos espirituais, com certeza devemos tirar fora qualquer tipo de bênçãos no sentido material. Não é essa a enumeração das bênçãos que Paulo está dizendo no capítulo 1 dessa carta. Essas bênçãos são espirituais, não são conquistadas com recurso, não são conquistadas com sabedoria humana, como nós tivemos uma pequena versão, uma pequena palavra direcionada nesse ponto. Sabedoria não é esta sabedoria humana, não se adquire essas bênçãos com sabedoria humana, com ação humana, com pensamento humano, com recursos humanos, não, de maneira nenhuma. Essas bênçãos, segundo o ponto 2, é óbvio que não são bênçãos que são bênçãos espirituais e não materiais, mas elas provêm dos lugares celestiais, ou seja, do reino espiritual. Então essas bênçãos são mencionadas na longa passagem que é de Efésios, capítulo 1, versículos 3 aos versículos 14. E está aqui enumerada essas bênçãos direcionadas à igreja e na vida pessoal de cada um dos nossos irmãos. Então perceba comigo, se de fato não está faltando alguma dessas posições aqui, irmão, como é que eu faço para tomar posse? Meu querido, entenda uma coisa: Jesus, quando ele executou esse plano na cruz do Calvário, tá?
quando ele executou o plano na cruz do Calvário, ele conquistou essas bênçãos para mim e para você. Então não preciso buscar elas. O ponto é tomar posse. Por que tomar posse? Porque eu não preciso conquistar, porque alguém já conquistou por mim e para mim. Ela foi conquistada por alguém. Quem foi esse alguém? Jesus. Ele conquistou na cruz. Então essa visão erradíssima de alguém querer buscar, pagar preço para adquirir, como assim? Se você pensa assim, você está invalidando o sacrifício de Jesus na cruz. E nenhum outro tipo de sacrifício pode validar, porque ele tornou válido essas bênçãos. Então qual foi a primeira bênção? Eleição. Eleição, a primeira bênção, disse Paulo no versículo 4. Deus nos elegeu para sermos santos. Então acompanha comigo. Uma quantidade enorme de pessoas que a cada geração elas vão se sobressaindo, uma quantidade gigantesca, e Deus elege um povo. Ou seja, Deus fez uma escolha. A eleição de Deus está na sua presciência e na sua onipotência. Ele escolhe um povo. E essa escolha, meu amado irmão, amigos que nos assistem, essa escolha é exatamente, aprove a Deus fazer essa escolha. Foi Ele quem escolheu, Ele. Por isso, não deve de maneira nenhuma alguém usar como mérito, porque ele agora vive uma nova posição, e se Jesus escolheu ele é porque alguma coisa Jesus viu de bom nele. Não, Jesus não viu nada de bom em nós. Estávamos perdidos e condenados à morte. Se você pegar o capítulo 2 dessa carta, você vai ver que a nossa posição no passado era totalmente diferente. Sabe o que nós éramos? Nós éramos filhos da ira de Deus. Nós éramos filhos da ira. Então essa eleição foi por alguns atributos de Deus, como amor, misericórdia, compaixão. Foi isso que aconteceu. Então ele nos elegeu, que é uma eleição, é uma escolha. Depois que ele escolhe, nos predestina. Que eu não quero me prender aqui, porque é o assunto da próxima lição, do próximo domingo, que infelizmente, amados irmãos, há um conflito teológico com relação à eleição e predestinação, que infelizmente a gente até se decepciona com certas pessoas que têm um conhecimento muito maior e causam uma tremenda confusão sobre eleição e predestinação. Mas isso não é um bicho de sete cabeças. Você vai ver no próximo domingo. Nós vamos estudar, no nome de Jesus, essa lição de número 3, que vai falar de eleição e predestinação. O que Deus fez. Olha o tamanho do amor desse Deus. Ele escolhe. Se Deus fosse fazer uma escolha hoje, que não é o caso aqui, Ele fez uma escolha antes da fundação do mundo. Mas hoje nós temos aproximadamente 8 bilhões de pessoas no mundo. 8 bilhões de pessoas. E Ele faz uma escolha. Ele escolhe e predestina. Essa predestinação leva-me para onde? Essa predestinação me leva para uma morada eterna com Jesus. Por isso, esse amor, esse favor, o que Deus nos outorgou, nos favoreceu, é exatamente dizendo que nós não tínhamos condições de maneira nenhuma de por conta própria, porque nenhum mérito nós tínhamos de alcançar tamanha graça, tamanha esperança, tamanha promessa. Mas Deus fez duas coisas por nós, por mim e por você.
nos elegeu e nos predestinou. Agora, essa predestinação eu quero falar para você no próximo domingo, que predestinado não quer dizer destinado. Predestinação é uma coisa e destinação é outra coisa. Destino é outra coisa, tá? Mas a princípio foi o que ele fez, nos predestinou. Outra bênção, nos fez agradáveis para si. Versículo 6. Sabe o que quer dizer aqui? Quer dizer que Jesus veio, comprou uma igreja intitulada como noiva. Esse Deus aceitou. Por que ele aceitou? Porque a Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo, um só pensamento, um só propósito, uma só essência. Então, se Jesus conquistou, logo Deus aprovou. Se Jesus escolheu, se Jesus veio com o propósito de pagar um preço, de resgatar, então logo Deus aceitou. Por isso que quando João batiza Jesus e ele sai do Jordão, logo vem a voz do próprio Deus na direção de Cristo: esse é meu filho amado, em quem tenho prazer. Então, o que Jesus conquistou, Deus se agradou. Deus se agradou, nos fez agradáveis para si. Aqui apenas a parte, mas o versículo 6: para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Significa dizer, amados irmãos e amigos, que mesmo nós estávamos enquadrados no capítulo 2, e dentro desse ponto aqui da nova posição em Cristo, uma vida perdida e uma vida condenada, mas o sacrifício de Jesus nos tornou agradáveis a Deus. Por que que Deus recebe o homem? Por que que Deus recebe o ser humano como filho? Por que que essa filiação, Paulo está dizendo aqui no capítulo 1, por que que essa filiação é válida? Por que que Deus me aceita? Por que que Deus te aceitou? E por que que Deus continua aceitando as pessoas? Porque Ele se agradou do sacrifício de Jesus, seu Filho. Foi o único sacrifício humano que Deus recebeu, foi do Filho dele, porque o sacrifício do Filho dele convergiu em salvação. Esse corpo, a igreja, cujo cabeça é Cristo. Deus teve participação, porque no momento da crucificação e da morte desse Cristo, que ele percebe a ausência do Pai, o único momento, por alguns momentos que não está identificado, Jesus sente a separação do Pai, porque ele percebe, e quando ele exclama: por que é que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor me desamparou? O Espírito Santo revela para Paulo o que é que Deus estava fazendo quando se ausentou por alguns instantes de Cristo. Estava nos reconciliando com Ele. Ele estava nos reconciliando com Ele através do sacrifício de Cristo. Então essa carta, ela é a carta que externa a alegria, aquilo que Paulo sentiu na alma, no coração. A doxologia do ponto 1 é caracterizado por Paulo, mas eu posso fazer do mesmo jeito, quando eu tiro da minha alma, do meu coração, o verdadeiro sentimento de gratidão a Deus, porque Ele, pela sua misericórdia, me escolheu você e nos predestinou e nos fez agradáveis. Como pode? E eu me lembro que um dia, Davi, já sendo rei, ele lembra uma aliança que ele fez com Saul, aliás, com o filho de Saul, com Jonatas. E ele na varanda do palácio, ele lembra que ele fez uma aliança com esse rapaz. E a aliança era essa:
Eles combinaram que se alguém partisse primeiro, o outro cuidava da família, da prole. Então ele procura saber se havia alguém da família de Saul, da família de Jonatas, que havia escapado com vida para ele usar de misericórdia, de benevolência. Aí alguém diz: existe alguém sim. E aí foram chamar essa pessoa, chamaram essa pessoa. Quando ele chegou na presença de Davi, e Davi disse para ele que ele ia devolver todas as possessões, todas as terras, toda a herança que pertencia a Saul, o avô dele, e disse para ele que ele não ficaria mais lá, mas que Davi traria ele para o palácio, e ele participaria da mesa, se alimentaria junto com o rei. A resposta dele foi essa para Davi: como o Senhor pode fazer isso? Eu sou comparado com um cão, sem nenhum merecimento. Então escute, quando nós vemos essa nova posição em Cristo, e nós vemos esse privilégio que Deus teve conosco de nos eleger, de nos predestinar, de nos fazer agradáveis a Ele, a pergunta é essa: o que nós fizemos para merecer tudo isso? Mas a resposta ela é muito clara: nada, não fizemos nada para merecer. Por isso que é e continuará sendo um favor desse Deus. E que todas as vezes que alguém sentir isso, ele vai sentir-se constrangido, porque ele não fez nada para merecer esse amor. Por isso que Paulo disse: o amor de Deus nos constrange. Constrange porque nós éramos inimigos dele, e mesmo assim ele nos amou. Então todas as vezes que eu me lembrar dessa frase, todas as vezes que eu olhar para o texto da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, que Deus me elegeu, que Deus me predestinou e me tornou agradável, eu vou me constranger, eu vou me sentir constrangido, porque eu não fiz nada para merecer isso, mas Ele é amoroso. Então isso é uma das bênçãos espirituais para mim e para você, e que essas bênçãos não foram conquistadas por merecimento, por mérito, não, tudo a Ele. Por isso que Paulo explodiu com louvor e glória a Ele, para o louvor da sua glória, porque Ele sim merece ser adorado pelo que Ele fez por nós. Quer ver outra bênção? Quer ver outra bênção? Remiu-nos por meio do sangue de Cristo. Então escute, entre eu, Cristo, está a cruz. Está a cruz. A cruz foi o instrumento usado para me aproximar desse Deus. Se tornou maldito, porque era maldito todo aquele que fosse pendurado na cruz. Mas Ele nos remiu por meio do seu sangue. Somos salvos, fomos libertos da condenação, da perdição. Para quem é o mérito? Para Ele, porque foi Ele quem foi levado até a cruz. Outra bênção, nos revelou a palavra da verdade. Que revelação é essa? É o que está no tópico de número 2. Eu não vou, como eu disse para você, eu vou enumerar alguns pontos, mas não vou ler todo o texto por conta do tempo. Mas essa outra bênção aqui, e a condição para nos fazer agradáveis para si, para nos remir, para nos eleger e para nos predestinar, está no ponto 3, a nova condição agora exigida por Deus, por Cristo, para desfrutar dessas bênçãos. Então significa dizer que se eu estou questionando por que eu não desfruto dessas bênçãos, a condição para me desfrutar dessas bênçãos está no ponto 3. Leia, estude depois. A condição para nós desfrutarmos da sublimidade dessas bênçãos está no ponto 3. A condição agora. Eu tenho uma nova posição com Cristo, então agora eu tenho uma nova condição. Uma nova condição está inserida aqui. Então, se Ele nos revelou a palavra,
significa dizer que estava oculta. Qual era a palavra que estava oculta? Tópico segundo, uma vida cristocêntrica neste mundo. Quem é a revelação desse mistério? Cristo. João, no primeiro capítulo, ele registra logo: no princípio era o verbo, a palavra que foi manifestada, que estava oculta, mas que agora foi revelada. Está em Colossenses capítulo 1, versículo 26, a revelação desse mistério. Cristo revelou-se. Por isso Paulo está dando testemunho, porque Jesus foi revelado. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, Paulo vai usar um texto que estava lá em Isaías. Em Isaías ainda estava como mistério em Isaías. O Antigo Testamento era mistério, Jesus ainda não havia sido revelado. Mas aí Paulo diz: irmãos, olha o que está escrito em Isaías: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, foi o que Deus preparou. Aí por que Paulo está dizendo que agora foi revelado? Porque Jesus veio. E o versículo 10 ele diz: mas ele revelou para nós, como revelou para Paulo aqui. O que Paulo escreveu nessa carta foi revelação do Espírito Santo na pessoa de Cristo, porque Jesus agora foi revelado. É uma das bênçãos, nos revelou a palavra da verdade. Aí no capítulo 14 de João, ele fala dessa morada, usando o ponto 2 do segundo tópico, na plenitude dos tempos, que não concede ao homem esse tempo. O tempo usado aqui não é o tempo cronos, não é o nosso tempo, mas o kairos de Deus, no tempo dele. João 14 é o tempo dele, Atos 1:7 é o tempo dele. Quando alguém diz: Senhor, nesse tempo, é esse tempo que o Senhor vai restaurar o rei de Israel, que não compete a vocês saber os tempos, nem as estações que Deus preparou ou outorgou pelo seu próprio poder. Então esse tempo é o tempo kairos, o tempo de Deus, o tempo dele, o tempo dele. Na revelação do mistério, Deus usou o tempo dele, o kairos. João 14, quando Jesus fala de uma nova morada, no tempo dele, kairos de Deus. E aí alguém questionou, perguntando, e Jesus revela para ele a palavra da verdade, como ele sendo a verdade. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Essa é uma das bênçãos para nós. Quer ver outra bênção? Revelou-nos, ou seja, selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Escute, irmãos, é o tópico de número 3. Passe por esse ponto lá e veja. Já estaremos logo mais encerrando. Quero apenas colocar esses 2 pontos aqui, que é o selo do Espírito Santo. É uma das bênçãos espirituais. Fomos selados pelo Espírito Santo. O que significa isso? Propriedade particular, O selo serve para autenticar, o selo serve para caracterizar, o selo da autenticidade. Então, se nós fomos selados, o Espírito Santo está sendo usado aqui por Paulo como um selo, algo que identifica. Por que identificatório? Por aqueles que aceitaram a Jesus como Salvador receberam o selo. Não está dizendo aqui, irmão, quer dizer que como eu não sou batizado com o Espírito Santo, então quer dizer que eu não sou selado. Não é isso que Paulo está dizendo. O selo do Espírito não tem o Espírito Santo, Se era essa a dúvida de alguns dos nossos irmãos, eu só sou selado pelo Espírito Santo se eu for batizado. Não,
O selo é uma coisa, o batismo é outra coisa. O selo, quando alguém toma posse. Inclusive a outra bênção é essa aqui, olha. Essa aqui, olha. Acolheu-nos por sua vontade redentora. Acolher, trazer, acolher, é tirar quem está jogado, quem está perdido, quem está vagando e acolher para dentro de si. Então o que aconteceu conosco? Ele nos encontrou, nos trouxe, nos acolheu, nos acolheu. Quando ele acolhe, coloca dentro de casa, então ele cuida. Se ele acolheu, sela como propriedade particular. E foi isso que ele fez conosco. Nos acolheu, então selou. Para quê? Para que nós passássemos a ser propriedade dele. Então esse selo garante que nós somos propriedade dele. Então escute bem. Se nós temos um dono, se nós temos um Senhor, se nós somos propriedade dele, ninguém nos toca, ninguém, como diz o primeiro ponto do terceiro tópico, tá? O maligno não nos toca, ele não nos toca, porque ele não é nosso dono e nem nós somos propriedade do maligno, nós somos propriedade do Senhor, de Cristo, porque ele nos selou com seu Espírito. Aonde aconteceu isso? No dia de Pentecostes, Atos capítulo 2. Jesus havia prometido para eles a vinda do Espírito, exatamente para selar eles, para selar. E ele selou, e esse Espírito continua até hoje na igreja, porque é ele que convence do pecado, da justiça, do juízo. Então todas as vezes que alguém entrega a vida para Cristo, o Espírito Santo sela dizendo: esse é particularidade de Cristo, porque está selado. É uma das bênçãos da salvação. Selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Além dele selar, olha a outra bênção, ainda nos garantiu a validade da promessa. Significa dizer que enquanto este selo estiver na minha vida, eu pertenço a ele, tá? Qual é essa garantia? O penhor da nossa herança, o penhor. Mais uma característica que Paulo usou do Espírito, o Espírito Santo como penhor. O que é o penhor? Um depósito, uma garantia. Que garantia é essa? Exatamente o que Jesus veio fazer. Veio, comprou. Esse pagamento foi efetuado na cruz. Ainda não foi concluído de uma forma plena, porque o segundo ponto do segundo tópico está dizendo que ainda será cumprido na plenitude dos tempos, quando a igreja for ao encontro do noivo. Ele veio, comprou ela, selou e deixou o Espírito como garantia. Escute isso. Então, enquanto houver o Espírito na vida de tal indivíduo, ele está garantido, meu querido. No dia que esse Espírito, por alguma razão, por alguma decisão tua, permitir esse afastamento, logo é rompido esse selo e perdido o penhor, perdida a garantia. Assim como alguém usa, nos tempos era usado muito, acredito que até hoje ainda, alguém usa essa expressão, né? Hoje eles não usam a palavra penhor, mas usam o sinal. Você vai fazer alguma coisa e diz: olha, eu venho pegar mais tarde, tá, mas deixa o sinal, sei lá, 20%, 30%, 50%, a metade do valor, você deixa, e quando tu vier resgatar ou pegar o objeto, alguma coisa, você complementa com os outros 50%. Garantia. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo, salvação garantida. Versículo 14, olha o que diz o versículo 14:
o qual é o penhor, ou seja, é a garantia da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Entenda uma coisa: validou essa promessa, essas bênçãos provêm de Deus que planejou a redenção. Foi Deus quem planejou a redenção. Jesus, o Filho, realizou, e o Espírito Santo garantiu. Você percebe? Você percebe a atuação da Trindade? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus planeja a redenção, Jesus realiza executando ela, e o Espírito Santo garante. O Espírito Santo garante. Essas bênçãos nos conduzem a exclamar como Paulo exclamou: bendito seja Deus. A doxologia particular de cada crente, externando a gratidão a Deus por essas bênçãos. Deixa eu concluir aqui dizendo para você que nesta porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno na plenitude dos tempos. Todo o estará plenamente executado. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Que quando chegar esse tempo, que é o Kairos de Deus, toda boca confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Isso aí nós estamos almejando pela fé, estamos almejando pela fé. E não esqueça, nós temos a garantia do Espírito. Não permita que essa garantia passe a tornar inválida. Por que muitos têm dificuldade em levar certa mercadoria que foi destinada ao município, ao estado, quando se perde o selo? Se perde a identidade. Pois assim acontece conosco. Se perdermos o selo, perdemos a validade e a particularidade. Então, meu incentivo nesta manhã, para você que nos assiste, para você que já experimentou essa nova posição em Cristo, que Ele já te libertou, vamos continuar mantendo firme este propósito. Amém? Vamos continuar mantendo firme este propósito, porque logo mais esta promessa vai se cumprir. Jesus voltará e levará a sua igreja para estar para sempre com Ele. Deus em Cristo abençoe você e toda a sua família. Amém. Portanto, meus amados, está aí mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, repassada com um bom intuito para todos os nossos irmãos. Então, aqui está: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Veja que este é o propósito, a sublimidade da bênção espirituais em Cristo. E foi muito bem assim explicado a palavra. Tenho certeza que acrescenta em você este ensino e que possamos colocar em prática, meus amados, nessa nossa caminhada, vivendo na esperança de que o Senhor nos reconciliou com Cristo. Amém? Que Deus abençoe. Quero também fazer uma referência aos nossos amados irmãos. As suas referências, e as suas bênçãos, eu tenho certeza que Deus tem te abençoado poderosamente. E queremos também incentivá-los a permanecer firmes nessa grande caminhada que temos com o Evangelho do Senhor Jesus na nossa vida. E você é o alvo que o Evangelho quer alcançar. Você é a pessoa que Deus quer aperfeiçoar. Deus te abençoe. Aperfeiçoe cada dia mais. Fixe os seus pensamentos
nessa grande promessa do Senhor para nossas vidas. Deus te abençoe. Quero também fazer lembrança das referências que você tem da nossa igreja. Nós estamos tendo assim essa dificuldade de aproximação, mas você pode fazer as suas referências, à tesouraria, à secretaria da igreja. Você pode mandar as suas ofertas, seus dízimos. Nós estamos aqui, estamos aguardando você, de que nós temos a continuidade. Esse período nos inibe, já estamos há mais de 15 dias nessa paralisação aqui, e queremos contar com a sua ajuda, a sua oferta, o seu dízimo. É de grande importância, meus amados, porque sabemos que nada parou aqui as nossas atividades, mas os nossos compromissos ainda continuam em andamento e queremos contar com a sua ajuda. Faça suas referências de oferta, não nos deixe aqui sem ter esse andamento de contribuições, pois nós temos ainda nossas atividades e devemos cumprir com nossos compromissos. Então, conto com a sua ajuda, nos favoreça, por favor, nos abençoe dessa forma e Deus vai te abençoar completamente. Amém, irmãos? Deus te abençoe, tenha um bom domingo, um bom almoço, na paz do Senhor Jesus, e segunda-feira, se Deus quiser, nós estaremos de novo levando uma palavra de ensinamento, uma palavra de aconselhamento e incentivando você. Está em constante oração. A nossa luta ela não é contra a carne e o sangue, porém a nossa luta é contra as potestades do mal. O inimigo quer nos intimidar, quer nos bloquear, mas você como igreja, nós juntos oraremos e Deus vai tomar providência em nome de Jesus. Quero agradecer aos nossos amados irmãos, ao irmão Mário Ney, ao Evandro, ao presbítero Nilson, que tiveram a alegria nesta manhã de ministrar. Deus te abençoe, meu irmão. E ao nosso amado irmão Pedro, ao nosso amado irmão Vanderlei, ao Jonatas e a minha esposa que também está conosco aqui, quero agradecer a Deus e juntos vamos orar. E eu quero interceder por sua família. Muitas famílias estão passando por um momento difícil, adverso, muitos problemas, e nós podemos assim interceder, e a poderosa mão de Deus Ele vai te abençoar. Você que é crente, que tem a marca do selo do Espírito Santo, você é propriedade particular do nosso Deus, e cremos nisso, meu irmão. Nós não seremos de forma alguma abandonados pelo Senhor. O Senhor Ele está tomando providência e Ele vai te abençoar, creia nisso, em nome de Jesus. Vamos orar. Amado Deus e Pai, neste momento, Senhor, quando nós tivemos esta explanação da Tua Palavra, o ensinamento, Senhor, da lição deste domingo, que o Senhor é poderoso e justo, o Senhor tem se manifestado com todo o poder, mostrando para nós que nós somos particularidade Sua, que nós fomos salvos pelo Senhor, nós tomamos posse desta bênção, Senhor. A Sua poderosa mão está estendida sobre nós. Nós temos o Espírito Santo que nos consola, nós temos o Senhor que é o autor e consumador de todas as coisas. Assim, Senhor, junto com meus irmãos nesta manhã, nós queremos interceder, Senhor Jesus, pela Tua igreja, pelos nossos irmãos que fazem parte diretamente, Senhor, do Teu corpo,
Selados nossos irmãos com teu Espírito Santo. Nós temos a marca e a promessa. Nós temos, Senhor Jesus, aqui a autenticidade, Senhor. Portanto, meu Deus, preserva em nós o teu Espírito e abençoa grandemente a tua igreja. Deus, abençoa os nossos irmãos que são dizimistas e ofertantes. Senhor Jesus, que este sentimento de generosidade, Senhor, seja contínuo, Senhor, mesmo que eles estejam, Senhor, em isolamento em seus lares. Senhor, nós temos a continuidade aqui, Senhor, dos compromissos financeiros. Estende as tuas mãos poderosas, Senhor, sobre o teu povo, aqueles que assim se sentirem, meu Deus, eles possam direcionar para nós aqui, Senhor, ó Deus, as suas porções, meu Deus eterno, e que teu nome seja glorificado, Pai eterno, em nome de Jesus. Eu creio, meu Senhor, que o Senhor não nos deixará de forma alguma, Senhor, decepcionado ou envergonhado, mas o teu nome será glorificado para sempre. A tua palavra é fiel e verdadeira. O Senhor nos reconciliou, ó Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Portanto, o teu Espírito Santo, que nos consola, que confirma a grande promessa, Pai, em nome de Jesus, abençoa essa cidade, as autoridades, que elas possam cada dia, Senhor, reconhecer que é o Senhor que ordena, que é o Senhor que tem autoridade, ó meu Deus, e que nós somos aqui, Senhor, capazes de glorificar o teu nome santo por sua bênção, Senhor. Nós te agradecemos. Amém e amém. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Santo Espírito seja com todos, hoje, agora e para sempre. Amém. Portanto, meus amados, segunda-feira, a partir das 19 horas, nós estaremos adentrando a seu lar, com sua permissão, para levar a palavra do Senhor nosso Deus, e continuemos, meus amados, pela fé, juntos, unidos, nós seremos mais do que vencedores. Que Deus abençoe, bom almoço, na paz do Senhor Jesus.